casa? Obrigado. Pergunta até onde eles ouviram e aí eu continuo. Oi, namastê. Agradeço a Lígia, maravilhosa guardiã protetora. Nessa quinta vai ter um evento especial aqui na Natividade, né, Lígia? Daqui a pouco eu te chamo para falar, se você puder vir. Agradeço, incansável, Mari, cuidando da palavra. Quando a pilha da transmissão não funcionou, a gente estava aqui contando que essa meditação nos ajuda a expandir a energia do amor, que faz todas as vibrações se elevarem. Porque como a energia do amor divino é a principal da Terra, dizem que em outros planetas a energia de como o divino se expressa é outra. Mas aqui Deus é amor. Em outros lugares se expressa por outras energias que a gente nem concebe. Mas aqui o amor é o caminho mais seguro para o divino. E, portanto, ele permeia tudo que aqui existe. E onde o amor tocar nas nossas vibrações, a vibração será elevada. Quero mais coragem. Pode pôr amor que vai ter mais coragem. Quero mais clareza. Ame. Vai ter mais clareza. Eu preciso de mais silêncio. Ame. Vai ter mais silêncio. E essa busca do amor não é uma busca de concordar, eu explicava a todos. Peço licença para repetir. Esse amor não é concordar. Não é aprovar. Esse amor é que se alguém feriu você, a definição elevada desse amor, uma das muitas possíveis, é: eu reconheço a luz divina ali presente e que ela se expresse. Então, amar quem me agrediu é reconhecer há uma luz divina oculta nessa pessoa, que ela se expresse para que ela saia da ignorância e nunca mais fira ninguém. Amar alguém que me trapaceou não é torcer para que ele fique muito rico e tenha muito conforto. Amar quem me trapaceou é reconhecer que nele há uma luz divina não expressa. E que essa luz seja encontrada para que ele afaste essa ignorância da lei do karma de achar que dá para enganar alguém. Você só engana você mesmo logo em seguida, quando o karma volta. E que a luz dele se expresse para que ele nunca mais trapaceie ninguém. Então o amar é reconhecer a luz e que ela se expresse. Se eu amo Natividade, eu reconheço a luz dele e quero que ela se expresse, que ele seja cada vez mais extraordinário, na forma que ele escolher ser. E se eu amo uma árvore, eu reconheço o infinito nela e que o melhor dela se expresse, naquilo que a árvore é, no maior potencial dela. E se eu amo uma música, que essa música se expresse e ecoe e entre no coração de todos. Amar é reconhecer essa luz e que ela se expresse. Foi isso que eu havia ensinado. Então agora posso continuar? Eles ouviram? Muito bem. Toda a meditação de fim de semestre na Natividade, a gente ensina algo um pouquinho mais potente. E vocês vieram, gente. Então isso que vibrou em vocês hoje, e essa aula que parece mais intensa, é isso. Quem escolheu estar aqui ou se conectar aqui, veio em busca dessa energia que ajuda a gente a sair da prisão da ilusão da matéria. Porque é um paradoxo. Parece tão real lá fora. E se eu der uma topada no dedão, nas obras que acontecem aqui nessa rua, o dedão vai doer e vai parecer tão real. Mas essa ilusão, como meu mestre me ensinou, ela é relativamente real. Porque não é uma ilusão no sentido de que, nossa, se piscar aquilo se apaga. É uma ilusão no sentido que se eu falar para vocês de um personagem dos quadrinhos, do Super-Homem, do Indiana Jones, da Mônica, eles existem
mas existem como ficção. Esse mundo existe como uma ficção onde a gente brinca para crescer e evoluir e aprender. Então ele é muito irreal e ele é uma ilusão quando a gente mergulha na meditação. Mas aí quando a gente volta para ele é relativamente real. Oi, Rua Natividade número 72. Quando você sobe num avião, ele é um avião. Oi, avião, muito obrigado por confirmar. Tem um barulho de avião aqui passando. E essa dança que a gente faz do irreal e do real, da conexão profunda e não existe nada. Pronto, agora voltei, agora as coisas existem. É pelo nível vibratório que a gente coloca a nossa atenção. Se eu coloco a atenção nesse amor divino que tudo permeia, eu mudo a minha vibração e minha consciência. E aí depois alguém fala, Sati, tem que assinar esse documento aqui, claro, eu volto. E a gente volta aqui para a Terra. A beleza é que a gente volta carregando essa energia elevada que a gente trouxe. Quando você trabalha a sua energia de amor, amor por toda a criação, e você trabalhou a energia pela lama suja da rua, quando você volta, aquela lama suja da rua ainda não é algo que você queira que pule na sua roupa branca. Mas você tira qualquer raiva e ódio que vai baixar a sua vibração. Oi, lama, você tem lugar no universo. Tomara que não na minha calça. Muito obrigado. Quando você vê uma pessoa fazendo mal, você não vai dizer, ai que lindo, um futuro Buda. Namastê, faz mal para mim? Obrigada. Não é isso. Você vai continuar tendo uma cautela com aquele ser, mas não vai descer a sua vibração para o ódio que ele te chama, para o ressentimento que ele te puxa. Porque você olha e fala, nossa, há uma luz oculta. Que ela se expresse no caminho dele. E tomara que com pouco sofrimento. Então, ao treinar esse amor por tudo que existe, você vai se prevenindo desse desabamento vibratório. Vocês já perceberam que o mundo faz a gente desabar de vibração? Vocês já ficaram com muito mais raiva do que queriam, e muito mais medo do que buscavam, e muito mais confusão, e aí se distanciaram do divino. Porque aí finalmente eu chego na aula principal de hoje à noite. Respira. Até aqui tudo bem? Faz sentido? Que a gente traz a energia do amor para se relacionar com de uma maneira diferente com a criação, que tem níveis de realidade. O mundo é pouco real. Você é mais real. Mas o mundo puxa a gente tão para baixo que ao cair a vibração a gente acredita nele. E aí a dor dói mesmo. O ódio a gente odeia. É uma prisão vibracional. Mas olha que bonito. No mundo das energias, a distância não é em metros, ela é em afinidade vibratória. Isso quer dizer que, diferente de pegar um Uber ou um avião, a maneira que a gente, no mundo das energias, se conecta energeticamente, não é necessariamente indo até lá. É trabalhando a consciência encurtar a distância. Se eu amo a Lígia, eu estou encurtando a distância entre ela e eu. E pronto, ela está disponível no meu coração. A afinidade vibratória não faz você ir consciencialmente apenas. Muda a distância. Então, se você está triste por alguma coisa que aconteceu aqui, e você começa vibracionalmente a focar. Eu quero entender que tudo isso aqui é escola. Eu peço luz. Eu busco entender que tudo é perfeito como lugar para eu aprender. Eu busco lembrar que eu sou amado, como naquela meditação daquela terça-feira fria.
Ao fazer isso, a distância entre você e o amor divino vai diminuindo. A distância entre você e sua coragem vai diminuindo. E aí, de repente você fala, pronto, minha alegria voltou. Mas você não teve que caminhar léguas para ir buscá-la. Você transformou quilômetros em centímetros. É isso que a gente faz na consciência com energias. Através da intenção. A distância é medida em afinidade. E se você está num momento seu onde você se sente aprisionado, comece a vibrar afinidade com liberdade. Que a liberdade divina se revele. Que a liberdade venha. Que a liberdade da consciência se expresse no mundo. Eu busco a liberdade. Eu vejo um passarinho, eu falo, mestre da liberdade. Eu busco o amor para que o amor eleve a vibração da minha liberdade. E ao fazer isso, você vai se aproximando naquilo, até que aquilo se torna você. Porque você se torna aquilo que você ama. E tem gente que ama o ódio e vai se tornar um ser de ódio. Tem gente que ama o ressentimento. A gente se torna o que a gente ama. Então, no mundo das energias, mais do que ir buscar algo, você vai encurtando a distância. E quando você vê, você fala, nossa, esse trânsito está horroroso. Vou sentir paz no coração. Dentro do carro. Porque você se trabalhou para que a paz não fique mais a 15 centímetros de você. Você, treinada, descobrindo e ouvindo isso, é como um músculo que a gente pratica. Deixa eu ver, eu preciso ir buscar uma energia de coragem. Nossa, tá tão longe. Tá, mas você não precisa subir e escalar. Coragem. Então, coragem. Eu busco essa coragem, eu amo a coragem. Eu admiro a coragem. Eu sou amado, o amor eleva a coragem em mim. Coragem clara, coragem de ser verdadeiro, coragem límpida. Quando você vê, você está gerando uma afinidade com a coragem. E aí ela está disponível para você. Porque de 1 quilômetro, ela passou a estar a 1 metro. Então, no mundo das energias, a gente trabalha a afinidade. E aquilo que você intensificou a sua afinidade, está aqui. E aí você fala, oi, agora eu vou usar a energia que chegou. O amor é o substrato de todas. E quanto mais você deixar esse amor por tudo e todos fluir em você, mais imune você fica ao desabamento. Que aí sim te coloca na distância das energias elevadas. Você já percebeu como a gente às vezes acha que o mundo está lindo e está tudo bem? E aí o mesmo mundo, por algo que aconteceu, parece que tudo ficou tão mais difícil. É que na energia realmente criaram-se léguas de distância. Mas aquele que entende de energias não vai apenas trilhar o caminho de muitos quilômetros. Ele diminui a distância para que a energia fique disponível através do ato de amar. Afinidade é quase uma maneira de amar. Então, se você precisa de coragem, ame a coragem. Se você precisa de perdão, ame o perdão. Se você precisa de revelação, ame a revelação. E respostas serão dadas. E se você precisa de liberdade, ame a liberdade. Porque aí ela vai se tornar tão próxima de você que você pega com os dedos. Porque agora ela é sua. Essa aula é avançada, mas ela é tão simples. Tão simples. Tão simples. Amar vai trazer aquela energia. Amar com intensidade, repetidas vezes. E aí ela se torna disponível para você. Respira, solta o ar. Muito avançado? Será que eu consegui explicar? Esse conhecimento você pode dividir com quem você quiser, porque pouca gente sabe. A gente acha que precisa de uma peregrinação para ir buscar o que eu quero. Pois é, no mundo da energia você pode diminuir a distância. Através de amar intensamente aquilo, e o universo faz aquilo se aproximar para que você possa pegar. Assim é na energia.
Quanto mais você vibra esse amor, você vai começando a vibrar até, a amar até aquilo que você não concorda. E aí facilita muito esse fluir das energias. Muito bem? Eu queria responder perguntas de plantão de monge, mas antes, Lígia, posso te convidar para vir contar para a gente da quinta-feira? Ah, tem outro microfone. Que chique. E vai lá para casa também? Boa noite, obrigada por todos aqui. Boa noite. Então, depois de amanhã, né? A palestra do Betão, que é um velejador. Eu tenho falado bastante, convidando bastante, porque eu acho que realmente ouvi-lo vale a pena. Pela analogia que ele faz, sabe? Da experiência do mundo externo, das dificuldades que ele tem, porque ele veleja em catamarã sem cabine, atravessa os oceanos congelados, e você pode imaginar sem cabine, né? E ele faz essa analogia desse mundo, desse oceano externo com o oceano interno. Então, é tão bonito ouvir ele falar, é tão bonito. Então, quem puder, quinta-feira, às 19h30. E tem relação com ensinar filhos? Sim, e essa palestra ela é muito voltada para adolescentes. Então, a gente está convidando, né, não só os pais, enfim, quem quiser, mas trazer os filhos acima de 10 anos, porque ele está fazendo realmente esse trabalho agora de trazer resiliência, coragem, liderança para as crianças também, sabe? É um trabalho lindo. Obrigada. Muito obrigado. Ótimo, Lígia. Opa, desculpa. Não, por favor. As pessoas podem fazer pergunta com o microfone? Porque assim em casa ouvem? E estão ouvindo? Pronto. Então a gente pode, eu levo, pode se sentar. Quem quer perguntar algo? É mais difícil perguntar com o microfone, dá mais vergonha. Ai, meu Deus. Quem quer o microfone? Já entendi, vai ter que ser sem microfone. Vamos lá, gente. Respira. Pronto, fomos libertados do microfone, olha. Como eu posso ajudar vocês? E em casa também, se alguém tem perguntas. Diga. Qual que é a diferença entre amor e compaixão? Compaixão é uma vibração específica de amor. Compaixão é uma energia de amor que compreende o ser, mas que se coloca numa vibração de transmutação, que pode virar ação. Eu vou explicar para você entender através do oposto. Lembra da palavra dó? Piedade, dó? A dó, em geral, é um mal-estar que a pessoa sente. Ela é muito diferente de compaixão. Então, se eu vejo um cachorrinho machucado, a dó é, eu não posso nem ver. Isso é o meu incômodo com a dor do outro. A compaixão é, disponibilizo a minha energia amorosamente para ajudar esse ser. Eu posso ajudar através de vibração, de emanação, de ação, de fazer um curativo, de levá-lo para o hospital. Então, a compaixão é um amor que se coloca disponível, ativo, tanto vibracionalmente quanto em ações concretas. Ele é uma subdivisão do amor, ele muda levemente de cor. Quando você vê na aura de alguém, ele é de uma certa... O amor costuma se expressar, ele se expressa em todas as cores, mas especificamente a compaixão puxa para um lado de um rosa carmim, porque ele tem um bem-querer, mas com ação junto. Bem, mais alguma coisa? Aqui a gente está técnico, gente, é papo de monge. Pois não. Sim. Ela pergunta, durante a meditação a gente falou de um amor, de amar coisas em nós e até na criação, porque a gente é parte da criação.
amar aquilo que eu não gosto. E isso vai ajudar aquilo a ser transmutado. Veja que interessante. Eu, durante alguns anos, tive certas dores nas mãos, causadas por uma alergia muito forte. Uma alergia muito forte. E é incômodo ter dor nas mãos. Quando eu tinha certas crises, a dor era muito forte. Então, né, numa meditação como essa, eu posso amar esse desequilíbrio que me trouxe dores nas mãos. Amar no sentido de que ele veio por um motivo. Eu amo porque nada nessa terra é por acaso. Eu amo porque essa dor veio para me ensinar algo. Eu amo porque ela é resultado de um karma antigo e de uma lição na hora certa. Então eu amo. Mas eu gosto? Não, certamente não. Eu amo porque ele vem para me ajudar no meu caminho. Eu amo como algo amargo, não como algo doce. Eu amo como uma lição, não um travesseiro. Não é confortável, mas eu amo e honro e respeito. Agora, com essa energia de amor entrando nessa dor, a vibração se eleva e a lição é mais rápida e o karma é liberado. E a cura vem com mais clareza e intensidade. É essa a diferença de amar e transmutar e aprovar ou gostar. Será que essa explicação ajuda? Obrigado. Quem mais? A palestra não vai ter transmissão online de quinta-feira? Tá bom. Então venham, gente. É frio, mas é bom. Muito bem. Oi. Perguntaram como é amar dessa maneira. Se é através do sentir. A gente confunde um pouco o amor emocional, que é um gostar forte. Então imagina que a gente chega no amor através do gostar, é um caminho válido. Todo mundo já gostou tanto que acaba amando, né? Mas tem alguns amores que são mais instantâneos. Quem é pai, mãe e vê o bebezinho nascendo, o amor por aquele ser é instantâneo. Ele não vem do gostar. Ele é uma vibração mágica. Quem vê um filhotinho de cachorrinho, fofo, gatinho, oh, você já está quase amando aquele ser. Se piscar, leva para casa. Adotem. Então, a vibração do gostar pode nos levar para o amar, mas não é o único caminho. O amar pode também ser encontrado por uma celebração de que aquilo existe. Nossa, aquilo faz parte da criação. Ou como a gente sugeriu aqui, o amar que é sugerido para essa meditação é: eu reconheço a luz divina naquilo, que ela se expresse. Eu reconheço que a dor na minha mão tinha ali um motivo trazido por um plano maior, de eu chegar na minha essência. Agora que a luz se expresse, para que ela deixe de ser dor e vire serviço ao próximo. Então esse amor é, uau, aquilo é um receptáculo da luz divina, mas que ela se expresse. Há vários caminhos de chegar no amor. E se você for começar a tentar entender, você sai desse vício da gente só chegar no amor pelo gostar. O gostar é do segundo chakra. Ele é muito limitadinho. Os chakras pares são chakras de percepção. Então você percebe o mundo aqui pelo umbigo, você percebe o mundo pelo quarto chakra, e você percebe o mundo pelo sexto. E são perspectivas diferentes. Aqui é uma perspectiva do ego, aqui é uma perspectiva da intuição, aqui é uma perspectiva divina. Muito bem? Oi.
Uma pergunta deliciosa e eu vou explicar por quê. Ele disse que ele tem muita dificuldade de parar para celebrar, comemorar certas coisas na vida dele, como amar as próprias conquistas. Que eu vou fazendo as coisas e tá bom, check, próximo. Então agora, check, próximo e agora próximo. Conforme a gente começa a estudar energias de maneira mais profunda, a gente descobre que as pessoas estão aqui para expressarem energias diferentes. Eu não sou vocês. Preciso contar isso. Nós somos num nível muito profundo. Como se eu pudesse dizer um jardim. Mas aí nesse jardim cada um é uma flor. E elas têm cores diferentes. Existe uma energia de personalidade chamada terceiro raio. Uma energia de intensa atividade. E o deleite do terceiro raio é em agir, fazer acontecer, andar, fazer acontecer, agir, continuar, fazer acontecer. Tem muito, muito menos a ver com a chegada no porto do que com o velejar. E você tem uma vibração de terceiro raio super forte. O teu prazer é a jornada e a continuidade, e o fluir, e o próximo, e o caminho. Chegar é um detalhe muito pouco necessário. Então a sua celebração vai acontecendo e acontecerá se você se permitir sentir o vento no rosto. Porque não é o ponto de chegada, é assim, nossa, aqui eu estou me fluindo para ir fazer aquilo. Nossa, agora eu estou indo naquela direção. Nossa, a minha natureza é o fluir, a sua natureza é o fluir. E como você tem uma energia de terceiro raio super forte, você vai se sentir celebrando, enquanto as pessoas estão loucas para chegar no porto, você estava no prazer de estar naquele momento, naquela vela, e era o correr pelo mar que te dava alegria. Chegou, já perdeu a graça. Agora, cuidado com essa energia quando ela vira de baixa vibração. Porque ela aí gera uma falta de continuidade, ela gera algo que parece ser o desapego, mas é quase não respeitar o ritual de que as coisas precisam ter certos marcadores, e diminui o nosso envolvimento com as coisas. Ela traz uma superficialidade se a gente não estiver atento. Se a gente estiver atento, ela é profunda no fluir do momento. Então, espero que você não se importe com a resposta. Eu acabei falando de você, mas obrigado por trazer isso para nós. É muito legal, tem um livro da Angela La Sala Batà chamado Sete Temperamentos. Fala dos raios, é muito legal. É difícil de achar o livro, mas PDFs existem. Oi. Boa noite. Boa. Eu achei maravilhosa a frase dele. Fica quiabofóbico. Sim. Pergunta bonita e sua pergunta começa com uma frase excelente, né? Que o mundo vai trazendo coisas para nós que a gente põe dentro da cabeça sem curadoria. Alguém falou uma bobagem, quando a gente vê aquilo grudou no cerebelo, tá no inconsciente, 40 anos de terapia. Então, muito bonita a sua frase de que algumas coisas entram sem curadoria. E ele explica na pergunta dele que tanta coisa vai entrando e se encaixando mal, criando crenças que nos atrapalham na continuidade do nosso propósito, na nossa busca de uma pureza de ser que tivesse real afinidade conosco. E aí
nos leva a decisões que têm mais a ver com o que entrou na gente do que com a nossa real identidade. Mas depois de uma boa meditação, será que a gente pode identificar isso melhor? Te agradeço a pergunta e respondo da seguinte maneira. Nessa busca do autoconhecimento, há você identificar e você transformar. A identificação tem que ser sempre feita, como meu mestre dizia, na volta do topo da montanha. Então você não senta na meditação e começa a respirar, vê uma luz e já põe aqui o assunto. Por que que eu não gosto de quiabo? Não. Medita, sente o amor, vai para a meditação mais potente, esquece do quiabo, vive aquilo tudo. No caminho de volta, está voltando a sentir o corpo, aí põe um assunto. E pede se uma intuição vem, se uma revelação vem. Então é no caminho de volta, porque senão você não sobe para uma vibração esclarecedora. Mas depois de atingir a vibração esclarecedora, pode colocar o assunto. Primeiro ponto. Segundo, uma vez encontrado algo que não devia ser seu, a gente reprograma o inconsciente muito no monastério, utilizando afirmações. Muito. E elas são feitas depois da meditação. Porque na meditação você acabou de entrar num estado de proximidade com o seu ser. Né? Ele diminuiu a distância. Então a sua energia está disponível. E as afirmações são assim. Por exemplo. A confiança se expressa em mim. A confiança se expressa em mim. A confiança se expressa em mim. Sabe por que eu estou dizendo essa afirmação? Porque eu a fiz durante 3 meses. Eu era uma pessoa que não confiava em mim mesmo. Eu tinha muito medo. Medo de falar em público. Veja só. E não confiava que o que eu ia trazer ia ter menor qualidade. Então o meu mestre falou assim, repita. Contando, eu tinha um japamala, né, que eu não trouxe, então a gente, em vez de japamala, que é aquela conta, como os católicos usam o rosário, os budistas têm, mas você pode usar os dedos, olha, você conta aqui 12, com o dedão. E aí, aqui você vai contando quantas dúzias você está... São 12 falanges, né, então... A confiança, eu expresso a confiança. Eu expresso a confiança. Eu expresso a confiança. E a primeira vez que você fala, depois da meditação, se o teu problema é justamente reprogramar uma bobagem que entrou, você vai sentir um horror de curto-circuito. Então, assim, se eu não tenho confiança, eu falo, eu expresso a confiança. Ai, meu Deus, expresso. Não, Deus me livre, não tenho confiança nenhuma. Eu expresso a confiança. Ai, eu expresso a confiança. Eu expresso a confiança. Eu expresso a confiança. E vai dar um nó interno. Você repete isso 1 dia, 2 dias, 10 dias. De repente, você está conversando com alguém, a pessoa fala, não, mas você está muito errado. E aí você sente, mas eu expresso a confiança. Eu banco o que eu estou dizendo. Porque aí o seu inconsciente foi sendo reprogramado. Então, a gente era muito cauteloso ao escrever as afirmações. Elas eram longas, eu estou dando um exemplo curto. Mas era, por exemplo... O alcance de tudo que nós publicamos chega ao coração e à consciência de todos aqueles que necessitam ao redor do mundo. A gente afirmava isso todo dia de manhã, para que os nossos ensinamentos chegassem a todos. We are filled and thrilled with the cosmic energy, intuitively alive, in harmony with the universe, and now ready to begin our day. A gente falava isso toda manhã como afirmação depois da meditação. Então, a afirmação é uma ferramenta que eu estou te apresentando. E ela funciona muito bem depois da meditação. Tanto você ir em busca do autoconhecimento, na volta da montanha, me mostre por que eu tenho essa programação esquisita. O que eu tenho que desfazer. E para desfazer, a afirmação é poderosa. Se eu descobrir, por exemplo, que eu tenho uma afirmação que diz que eu sou desastrado
fisicamente, nossa, eu derrubo as coisas, que sua mãe olhou para você, quando você tinha 2 anos de idade, e falou, você é desastrado. Aí você falou assim, acabei de me descobrir, eu sou o desastrado da família. E você veste isso. Então você vai, aprendeu, descobriu, depois da meditação você diz, os meus movimentos são harmônicos e precisos. E a primeira vez vai ser assim, não são, não, dá um nó no peito. Os meus movimentos são harmônicos e precisos. 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 E o seu subconsciente vai falar, sim, Senhor. E os seus movimentos serão harmônicos e precisos. É bom vir no friozinho, ter uma aula mais assim, porque aula de fim de semestre sempre vem umas perguntas bacanas. Muito obrigado. Tomara que eu tenha conseguido ajudar. Pobre do quiabo. Ele estava falando da gente ficar com medo de quiabo, porque o pai falou alguma coisa. Quiabo não faz bem. Quiabofóbico. Minha família se divide entre os quiabo lovers e os quiabo never. Tem bem clara a divisão. Assim. Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Oi, Fabrício. Sim. Os monges sugerem um número fixo que você escolhe. Em geral é um múltiplo de 18. Por motivos esotéricos, pode usar o número que você quiser. Mas que você use um número fixo. Então, eles com mais tempo chegam a 108. Mas você pode, por exemplo, falar assim, ó, 12, 24, 36. Eu vou fazer 36 vezes. Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De novo. De novo. E você marca aqui, primeira dúzia, segunda dúzia, terceira dúzia. Esse é o motivo, na verdade, dos minutos serem 60. Porque os minutos são 12 vezes 5. Os antigos sumérios usavam um sistema de contagem que não era só 10 dedos. Por isso que são 360 graus, 60 minutos. Porque eles usavam as falanges. Momento cultural. Usavam as falanges. Muito bem. Oi, Cláudio, como posso te ajudar? Excelente. Tem que escolher muito bem a afirmação, viu, gente? E ela dura um tempo até ela encaixar em você. Fez 1 mês e sentiu que encaixou, para. Fez 3 meses, depois deu. Né? E as afirmações que a gente fazia eram longas e eu escrevia. E às vezes tinha assim, meia página de afirmação. Era bonito, é bonito. Sim. Sim, perfeito. Eu vou repetir para as pessoas de casa. Cláudio traz uma ótima pergunta sobre. Então, qual é o papel das emoções nessa busca do amor como vibração? Porque as emoções,
nos permeiam e são úteis, mas será que elas podem ser um caminho, uma corda, uma condução, para que não seja de uma a gente não busque esse amor apenas através de uma intelectualidade fria? Olha que interessante. Essas várias modalidades da nossa percepção não andam sozinhas. É muito raro você estar apenas intelectual. Ela se acopla a alguma coisa. Você pode estar com o intelecto e a emoção. Ou com a emoção e a intuição. Ou o intelecto e a intuição. Ou o intelecto e o materialismo. Então, os focos raramente são um só, precisa de dois. Precisa de dois. Se você tenta segurar um só, ele rapidinho tenta. Quase como os átomos e as camadas de valência, que hidrogênio quer virar H2. Eles precisam juntar. E aí precisa de um oxigênio para virar água. Eles buscam. Então, a emoção é para ser como tempero. Ninguém almoça orégano com um pouquinho de arroz. A emoção é um tempero gostoso, interessante. Nossa, senti aqui uma alegria, senti aqui uma preocupação, uma raiva, senti aqui ótimo, é um tempero. E aí? E aí você vai em busca de energias mais sólidas relacionadas a isso. Se você for em busca da energia intelectual da alegria, você vai ter um monte de explicações. Se você for atrás da energia intuitiva que a emoção, a alegria te trouxe, vai abrir teu coração. E você vai se aproximar de Ananda, uma alegria da alma. Mas nenhuma dessas coisas funciona sozinha. Então a gente tenta usar as emoções como uma brisa, um vento que bate na vela, um tempero, uma coisa que ajude a gente a chegar. Então eu não vou chegar no amor divino apenas através da emoção amor. Mas se eu colocar um pouco de intuição, ou um pouco de intelectualidade, um pouco de devoção, aí eu vou subindo. Mas emoção sozinha, ela é um exagero que nos confunde, porque ela é para ser um tempero da vida. Se a sua relação é profundamente emocional com alguém, essa relação é instável e não vai funcionar. Então as emoções são excelentes, como caminho, pista, tá aqui, brisa, diversão, tempero, estou indo por ali. Mas ela precisa de mais algo. E tudo, o intelecto também. Eu serei apenas o intelecto, apenas o intelecto. Gente, vou me prender nos labirintos do intelecto. Mas o intelecto tem mais solidez do que as emoções. Elas são mais tempero do que o intelecto. Tudo bem? Como está o frio aí? Coração quentinho, a gente aprendeu muita coisa hoje. Eu agradeço vocês, eu agradeço a Lígia. A gente volta no início de agosto. Depois eu tenho uma breve pausa e a gente tem o nosso retiro, né? 30 de outubro. Quem quiser, está Vila Taná. Estão convidados. E eu quero convidá-los nessa sexta-feira. Eu vou dar uma aula na Casa Vivo, aberta apenas para convidados, e vocês estão convidados. Às 4:30 da tarde, é uma palestra sobre o que cria os nossos caminhos. Por que a nossa vida, o nosso destino foi para lá? Quais são as crenças, as energias envolvidas, as crenças, as programações internas, o que é karma, o que não é karma, o que é destino, o que é opcional, como a nossa vida vai acontecendo e por quê. 4:30 na Casa Vivo, sexta-feira. E vocês estão todos convidados. Se quiserem, é só mencionar para o WhatsApp do Espaço na Atividade, eles passam o convite por escrito. Na Rua Joaquim Antunes, muito obrigado, Lígia, o que eu faria sem você? Tudo bem? 4:30 da sexta. Namastê, muita luz para todos. Eu agradeço.